Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua paciência, obrigado por ter nos aguardado aqui nesse nosso espaço bate-papo entre companheiros. Hoje nós vamos fazer um debate importante, um tema importante. Nesse período de isolamento social, nesse período em que nós não estamos saindo para encontrar as pessoas, as redes sociais tornaram-se um meio de comunicação. E aí nós vamos estar dialogando hoje com duas pessoas que são especialistas na área, que usam a internet, que dialogam com a comunidade, e nós queremos dialogar sobre qual o papel das redes sociais como instrumento de comunicação, como instrumento de informação. Cada vez mais pessoas têm buscado as redes sociais para se informar, para ficar sabendo do que está acontecendo. E um percentual muito grande da população brasileira já busca primeiro as redes sociais, primeiro essa ferramenta como a informação. Não tem tempo de ficar vendo os telejornais, que são em horário fixo, não tem tempo de estar lendo o jornal impresso, às vezes não tem o tempo para ver um site oficial, então eles chegam, celular rápido, WhatsApp, Facebook, alguma mensagem que alguém lhe enviou e ali passa a ser uma informação. E é esse o bate-papo que nós vamos fazer. Eu gostaria de convidar a companheira Aline. Aline, seja bem-vinda ao nosso debate, bem-vinda à nossa conversa. Seja bem-vinda, Aline. Vamos começar, Aline, faz uma apresentação aí para que o nosso público que acompanha aqui o bate-papo entre companheiros possa saber quem é a Aline e fique à vontade. A casa é nossa, viu, Aline? Obrigada, Pedro. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de me apresentar. Me chamo Aline Oliveira, né? Eu sou formada em jornalismo e eu estou aqui convidada pelo Pedro para a gente debater um pouquinho desse assunto, né? Afinal, hoje, principalmente nesse período que estamos vivendo, que é a pandemia, as redes sociais elas se tornaram a principal fonte de informação para nós. Então, é muito importante a gente até interagir sobre esses questionamentos de fake news, de como saber, né? Qual é que é a notícia, eu devo acreditar ou não. Então, é super importante. Obrigada, Pedro. Fique à vontade, Aline. Nós vamos também conversar com um jovem que é da blogosfera. Olha, até recentemente eu tinha um blog que eu ficava sempre postando as coisas lá, mas eu fiquei assim um pouquinho mais relaxado. A questão do Facebook é mais rápido, mais simples. O WhatsApp, ele é mais enxerido, né? Toda hora ele está ali, chama e alguém faz rápido. Eu parei mais de alimentar o blog, preciso voltar. Gostaria de chamar o Diego Peniche, blogueiro. Diego, boa noite. Boa noite, Diego. Obrigado pela tua presença, obrigado por atender o nosso convite. Queria que tu te apresentasse aí também, tá, Diego? Boa noite a todos e a todas, companheiros. Bom, eu recentemente, né, estou ativando as minhas redes sociais, simplesmente quando eu tive a necessidade, né, durante toda essa pandemia, desde o início até agora, que foi pelo fato da necessidade de informação. E acabei me descobrindo, né, pelo teatro, pela arte, que eu posso contribuir isso, adquirir e também transmitir isso para o meu público hoje, são meus amigos primeiramente, e tenham ganhado pessoas, novos seguidores, e isso está sendo uma experiência muito boa para mim. E, Pedro, obrigado pelo convite e pela oportunidade, né, esse espaço, que eu achei bem interessante, de fato, e vamos lá. Muito obrigado, Diego, fique à vontade, Aline, muito obrigado. Obrigado aí a quem está nos ajudando nos bastidores. Tem um detalhe, viu? O programa entrar no ar tem todo um trabalho, tem toda uma técnica, e eu não sou especialista nessa área, então eu saio pedindo essa ajuda para um, para outro, para que nós pudéssemos estar hoje aqui dialogando com você. Muito obrigado. Fazer a primeira pergunta aqui, que a gente vai recebendo aqui as perguntas no Face, no nosso chat, no Message, no WhatsApp, e para preparar o programa, né? Nossa primeira pergunta aqui, jornalista Aline. Aline, o público quer saber, como é que eu posso identificar quando uma notícia é fake e quando uma notícia é verdadeira, é fato? O que eu posso fazer para identificar, para não ser enganado? E aí eu faço até um comentário aqui. A última eleição de 2018
surgiram tantos boatos, surgiram tantas mentiras, surgiram tantas coisas, que hoje tem uma CPI no Congresso Nacional investigando. Hoje a Suprema Corte do país determinou investigação sobre esses fatos, que envolvem pessoas, empresários muito ricos, envolvem políticos. Ao que eu vi, envolve até a família do presidente da República. Talvez até chegue ao presidente da República o uso de fake, o uso de mentiras, o uso de ferramentas falsas com um propósito, naquele momento, de ganhar a eleição. É possível o povo ser enganado em algum momento. Alguém dizia que é possível se contar uma mentira e enganar muita gente por algum tempo. Mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo, né? Parece que as coisas vão aparecendo. Jornalista Aline, como é que se pode identificar se é fake, se é fato? Certo. Bem, primeiramente, hoje, as notícias falsas, elas são muito parecidas como se elas fossem verdadeiras. Então, esse é o primeiro ponto que se torna mais difícil para as pessoas e que faz com que elas acreditem, né? E, geralmente, eu estava pesquisando e 79% da população, ela recebe muita informação pelo WhatsApp, né? Que é a principal rede neste momento. E acredita, e não pesquisa, e não procura ver se é real, e através disso vai compartilhando. E nós sabemos que o compartilhamento, ele é muito rápido. Você publica hoje, quando vê, já tem mais de 1 milhão de publicações reproduzidas, certo? Então, é bem difícil a gente parar a notícia falsa. Mas como a gente deve fazer isso? Nós devemos receber as informações e, sim, e buscar em fontes verdadeiras. E como descobrir se essas fontes são verdadeiras? A gente tem que ir em sites renomados que nós confiamos, que são geralmente sites de jornais, né? E não qualquer um blog, porque muitas vezes até mesmo o nome do blog ou do site personalizado vem um nome estranho, e mesmo esse nome sendo estranho, as pessoas acabam acreditando. Então, é por isso que é super importante a gente conseguir ir atrás das informações e não só reproduzir. Eu sei que é muito parecido, né? Porque eu sou jovem, eu mesma já, antes de ter entrado na minha carreira de jornalista, eu muitas vezes visualizava e só ia reproduzindo. Mas a partir do momento que eu entendi que é importante a gente não divulgar essas informações falsas, eu consegui, dessa maneira, indo buscar nos sites oficiais, né? Saiu uma nota, saiu uma mensagem, eu vou lá e vejo se é real. Quando é real, eu divulgo. Quando não tem essa confirmação, eu prefiro deixar para lá, porque é melhor eu não repassar se eu não tiver certeza. Não é verdade? No município de Ananindeua, que não tem emissora de televisão, que não tem emissora de rádio comercial, praticamente as pessoas do meio político, as pessoas que têm curiosidade sobre a relação política, elas se informam através de blogs. Alguns desses blogs acabam virando espaço de fofoca, acabam virando espaço onde tem que se verificar. Às vezes é mais fake do que fato. Eu te pergunto, nesse cenário todo, na tua avaliação, qual é o papel e a importância do blog para a informação da população? Mas vamos lá, olha, o blog, ele, assim, para as pessoas que buscam conhecimento, informações, foram criados blogs, né? Assim, primeiramente, falar sobre a minha vida própria, e muita gente passa informações apesar disso. Sem querer, ou não sei, logo no início, as pessoas fizeram isso e não tem, tipo, sabe aquela mentirinha? O cara postou lá, acabou que muita gente compartilhou e acredita nisso, porque as pessoas elas vão acreditar de primeiro que está ali. Sendo que, como a Aline falou mais cedo, que é importante pesquisar a fonte, né, e ver também se esses blogs, as pessoas que estão nesses nomes, eles têm qual é o vínculo dessas pessoas com a página oficial, da onde que ele tirou, porque também é muito importante a gente falar, saber do que está falando, porque a gente vai influenciar as pessoas. Então eu entendo isso. A minha base, a minha experiência
falar um pouco sobre o meu dia a dia, o meu cotidiano, a minha arte, a amizade. Meus amigos colaboram muito com isso, tem muitos amigos da arte que colaboram com isso também, e a gente está trocando, dando essa ajuda um para o outro. Então, eu acredito nisso. O blog, ele é importante hoje na internet para quem realmente acessa, para quem tem a vida na internet, que já conhece a internet. Então, eu acredito que a gente tem que ter o cuidado, sim, e ter, eu acho que, respeito com para as pessoas, nosso público, e caráter, né? Porque se eu tenho que ter cuidado com o que eu estou passando. Se eu passar mentira, as pessoas vão acreditar. Aí vai da consciência da pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E o blog, ele realmente é uma plataforma importante, sim, para quem está pesquisando, para quem conhece a internet. Essa é a minha opinião agora. E Diego, vou aproveitar para fazer mais uma pergunta aí, que já está de responder. Você tem feito alguma live? Qual é a intenção e qual é a pretensão que você tem? O que você pretende quando está fazendo essas lives aí nessa direção que você tem feito hoje? Olha, de início eu comecei assim, porque digamos que eu tenho internet em casa e eu estava com muito tempo livre, né? Eu adoeci, não foi Covid, graças a Deus. Então eu passei uma adaptação e acabei escrevendo, falando um pouco sobre mim. E eu vi que deu certo. Chamei um amigo meu para bater um papo sobre um certo tema. Aí daí eu vi que o pessoal gostou disso no meu Instagram. E eu comecei a levar. Aí quando eu vi já teve 100 visualizações, 200 visualizações, fui criando temas sobre isso, né? Tipo, eu acho que eu virei um influenciador por acidente hoje, o que é muito importante além das mídias sociais, ir atrás de informações. A gente não sabe como é que vai ser o Enem, por exemplo. A gente não sabe, é tudo novo. Eu tenho conversado também sobre isso, sobre o Enem, a gente está planejando algo para falar sobre. Então, a gente está descobrindo matérias e eu estou vendo que a gente tem um público isso. E, na verdade, as pessoas elas querem saber. Então, se eu tenho um conteúdo, aprendo também sobre que a pessoa, convidado como Leonardo, professor de geografia, ele me deu, eu convidei ele para uma palestra, ele conversou comigo e ele me ensinou muita coisa que eu não sabia. Foram muitas informações, tanto que quem está assistindo a live está se informando ao mesmo tempo que eu estou me informando. Eu acho que isso são coisas bem importantes. E a minha intenção é continuar fazendo isso, transmitir, né, o conhecimento que a gente precisa. A gente não olha, as escolas pararam, o mundo parou. Então a gente precisa de informação e o que eu pretendo com as minhas lives, né, é continuar fazendo isso, a troca de informação. Obrigado, Diego. E Aline, você está me ouvindo bem? Tá? Estou acompanhando. E Aline, para você, qual a importância das mídias nesse período de isolamento social, nesse período de pandemia? Você, como jornalista, o que você verifica? Qual a importância das mídias neste momento que o país vive? O país e o mundo. Realmente as mídias, elas hoje têm se tornado a maior ferramenta de importante, em minha opinião, certo? Ela é super importante para que gere esse contato, porque hoje é através das mídias sociais que nós podemos conviver com o outro, né? É através da ligação, é através da chamada de vídeo, através dessas lives que nós estamos sendo informados, que podemos compreender melhor a situação. Porque imagina só, se nós não tivéssemos também essas mídias, só a televisão não conseguiria atingir, né, digamos que 90% da população, porque nem todo mundo tem acesso, apesar de que nem todo mundo também tem acesso à internet, mas é muito mais fácil você encontrar uma informação que você pode buscar a qualquer hora na internet do que na televisão. Na televisão passou, você perdeu, não tem como você voltar atrás. Mas nas mídias, não. Você pode compartilhar, ler depois, você pode buscar num blog verídico, né, e ler aquela informação, se informar. Muitas vezes eu não consigo acompanhar os jornais por conta da minha agenda diária, mas eu sempre procuro me informar. Todas as noites
eu vou atrás das notícias, do que está acontecendo, para que justamente a gente também não fique de fora, né? Eu, como jornalista, preciso sempre estar informada do que está acontecendo para que eu possa ter a minha opinião própria. Então, realmente, as mídias sociais, na minha opinião, e especificamente nesta pandemia, é o que tem salvado as pessoas do isolamento, porque é por onde há essa comunicação e é por onde as pessoas não deixaram de se falar e assim não se colocaram totalmente isoladas. Obrigado, Aline. Obrigado aos que estão nos acompanhando. Mandar um abraço ao nosso amigo Gabriel Monteiro. O Gabriel tem nos acompanhado. Aos poucos aqui a gente vai lendo. Eu prometi que eu não ia ficar lendo aqui embaixo para não ficar olhando para baixo, tá? Porque na hora que eu vou baixando aqui o episódio, Pedro não está prestando atenção no que o convidado está falando. Não é verdade, é para ficar anotando aqui, para ficar vendo, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta aqui que vale para os dois, e cada um responde. Na avaliação de vocês, como é que nós fomos afetados com o isolamento social? A questão dos cuidados, a questão da família, a questão do trabalho, aí pode ser o Diego, depois a linha, não importa muito a ordem. Como é que foi esse afeto, como é que nós acabamos tendo alterado aí a nossa vida a partir da questão do isolamento? Agora está menos, mas ainda tem muitos cuidados que precisam ser tomados. Olha, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, também o noticiário, que esse ano a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa, o mundo todo, né? E eu vi quantas pessoas, muita gente perderam mesmo os empregos, e isso foi um choque. Sempre, de repente, não está trabalhando, não recebe salário mínimo, e já não ter aquilo, ser independente, né? Porque muitas famílias necessitam de um salário, por exemplo. E eu conheço muita gente que foi afetado socialmente, né? Então, eu acredito que a gente não tem, muita gente, posso falar, que eles não têm o controle, não têm o plano B. E não ter esse plano B foi sempre arriscado. O plano B que eu considero é ter uma conta, ter um meio, um segundo maneira de arrecadar dinheiro, de ter, armazenar dinheiro, posso falar assim. E muita gente não tem isso e foi pego de surpresa. E realmente, eu acredito que o maior abalo foi realmente isso, né? A falta de trabalho e desemprego realmente pegou todo mundo de surpresa. E isso, para mim, assim, a primeira coisa que me vem em mente, né, sobre essa pergunta que você fez, Pedro, realmente é isso, né, o desemprego. Posso dizer que posso ter outros tópicos, mas esse é o número 1. Obrigado, Diego. Aline? Certo. Bem, eu acredito assim, a pandemia, assim como o Diego falou, né, pegou todos de surpresa. E, na minha opinião, ela afetou cada um de uma maneira, falando mesmo emocionalmente. Que ele falou do ponto de vista do desemprego, que foi algo realmente que prejudicou muitas famílias, até por conta do auxílio que não saiu para todos, para os que mais necessitavam. Então, mas também teve a questão emocional. Muitas pessoas não estavam preparadas, porque nós somos seres humanos e a gente precisa de contato. A gente pode ser até tímido, né? Mas nós precisamos desse contato humano, do calor humano. Então, emocionalmente falando, para muitas pessoas foi muito difícil. Eu pude ler muitos relatos de pessoas depressivas, de amigos mesmo que eu tenho, né, que estão assim quase enlouquecendo por conta da pandemia. Mas com outras pessoas também houve os pontos positivos. O quê? As famílias ficaram mais unidas, certo? As famílias puderam, algumas, né, brincar com seus filhos que não faziam há quanto tempo isso. Puderam também viver a experiência do ficar 24 horas. Não digo que é fácil, porque inclusive eu que moro aqui com minha mãe, na primeira semana foi muito difícil. A gente brigou, mas por quê? Porque nós não estamos acostumados a passar 24 horas, né, com as pessoas que a gente gosta, apesar de tudo. Mas foi difícil. Mas a partir daí a gente se acostumou, a gente passou a compreender uma a outra. Então, a gente conheceu um lado que talvez a gente não conhecesse, eu da minha mãe e ela de mim. Aprendendo a aceitar as diferenças. Então, eu vejo que
por um lado, né, a gente não pode ser de todo o mal, só olhar as coisas negativas, que são várias, eu não as excluo, mas também olhar com esse olhar positivo. Afinal, se a gente ficar só no negativo, a gente vai se deprimindo, vai se deprimindo. Por isso que eu estou falando sobre isso, para você até que está nos acompanhando, né? Olhar o lado positivo, tentar ver, apesar de toda a dificuldade, nós precisamos ter essa esperança de que tudo isso vai passar, tudo vai mudar. Então, eu quis falar isso, né, nesse sentido emocional, que eu sei que muitas pessoas estão com muitas dificuldades, porque eu acompanho bastante, e isso, assim, mexe muito comigo. E, inclusive, eu tive dificuldade, porque, afinal, eu sou muito comunicadora, eu gosto de estar rodeada de pessoas, gosto de estar com os meus amigos, com a família, mas tivemos que dar um basta, né? Por quê? Porque nós precisamos pensar em nós e pensar no outro também. Por isso, o cuidado com a máscara, com o álcool gel. Algumas pessoas acham que é até brincadeira, que não estava acontecendo, mas está. Então, nós precisamos ter esse cuidado, não só com a gente, mas pensar também no outro. Esses 5 minutos é usar para as nossas considerações finais. E um elemento importante, eu acho que as redes sociais, eu estou convencido de que nesse período recente, agora nesse período próximo, que nós vamos ter eleições municipais, mesmo que as eleições gerais sejam importantes para o país todo, mas é na eleição municipal que se dialoga o problema da rua, se dialoga a questão da escola, se dialoga a questão do posto de saúde, da praça, dos equipamentos, da iluminação pública, é na eleição municipal. Então, nós iniciamos um período desse semestre, mesmo com a mudança da data das eleições, nós iniciamos um ano que é muito importante para a população brasileira, porque é no município que se vive. E aí, nesse período de pandemia, uma série de regras que não vão permitir o contato, não vão permitir essa visita na casa, sem dúvida nenhuma, as redes sociais vão ter um papel importante. E eu queria ouvir a opinião, vou fazer a pergunta para os dois, qual a opinião de vocês? O que vocês acham que vai ser nas eleições municipais, para a escolha de prefeito, para a escolha de vereador? O que vocês avaliam o papel dessas redes sociais e quais os cuidados que o cidadão pode ter ao acessar esse ou aquele blog, esta ou aquela rede social, para esse dado que foi falado aqui pelos dois, a importância da informação e, ao mesmo tempo, o cuidado com o que é fato e com aquilo que é fake. Não dos dois aí, para essa nossa reta final de conversa. Bom, literalmente, muito mais do que foi usado na eleição, né, do presidente, esse ano será novamente muito mais usada a internet. Então, a importância que ela terá será muito grande. Já está sendo, possivelmente, será muito grande porque é o único meio onde as pessoas vão ter informação. Ou melhor, é o meio mais utilizado que as pessoas obterão mais informações. E será super importante com que elas tenham esse cuidado, porque assim como podem compartilhar uma notícia falsa, podem compartilhar uma verdadeira, mas que ela seja bem antiga, certo? Que tenha acontecido lá atrás apenas para que prejudique o candidato, prejudique a visão do eleitor. Então, como eu falei no início, é super importante a gente verificar, ver se é real, observar o site, se ele é confiável, se é um site verdadeiro, que recebe opiniões, verificar a notícia. Tá certo que nós, no jornalismo, a gente tem os 5 pontos chaves, né? Que é o quem, como, quando, onde e porquê. Então, isso aí é uma notícia e as pessoas se prendem justamente nisso, que, como é o ponto-chave do jornalismo, elas acabam achando que é verdadeira por conta disso. Mas não, então a gente tem que prestar muita atenção, não apenas ler, vamos averiguar, vai dar um pouco mais de trabalho? Vai sim, mas não é muito melhor você se informar verdadeiramente,
do que se informar e repassar uma notícia falsa, prejudicando outras pessoas. Então, a minha opinião é essa, de que a gente precisa ter muito esse cuidado, principalmente agora que começarão, né, no futuro, na verdade, que ainda não é agora, as eleições, para que a gente possa realmente votar com consciência e com tranquilidade, não se desesperar quando vê uma ou outra notícia. Vamos se informar e pesquisar. Diego, contigo, mano. Bom, em primeiro lugar é cuidado, né, realmente, com fake news, porque isso eu vejo que tem pessoas aí que elas não têm escrúpulo nenhum nisso, entendeu? É só porque o presidente falou aquilo e tá certo, tá correto. Mas isso não é, sabe, fato. A gente vai atrás de alguns detalhes e os mínimos detalhes estão a verdade. Fiquem prestando atenção nisso. Os mínimos detalhes estão a verdade. A verdade não é só aquilo que certas pessoas dizem. Vamos pesquisar, vamos nos informar. Dizem que nós somos pessoas mais felizes e mais informadas quando a gente tem um bom convívio na nossa bolha, né, na verdade. A nossa bolha, nossas redes sociais são as pessoas que curtem as mesmas coisas que a gente curte, mas só que não é isso também. Eu vivo digamos assim, a minha vida social ela está misturada com pessoas que não compactuam da minha opinião. E a gente troca, a gente conversa, a gente até se xinga, só que na brincadeira às vezes, e quando é sério a gente resolve, porque a gente sabe que tem que viver isso. Diziam no passado que religião e política não se discute. Então tenta, entendeu? Tenta discutir isso de verdade, mas você tem que estar preparado para ouvir o que a oposição tem e para você se adaptar e saber falar também, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ter cuidado realmente e viver um pouquinho misturado, tanto na nossa bolha quanto a bolha dos outros, né? Porque isso que é viver em sociedade. E eu acredito também assim que essa pandemia veio também e nos ensinou, a gente está aprendendo a nos adaptar, essa palavra, a gente está se adaptando. Os músicos, a gente não está fazendo show. Os músicos estão indo para. Tem gente que. Aqui na Deus mesmo eu posso falar nisso. E a classe dos músicos, cara, eles estão se movimentando de certa forma, que até o Pedro também, das parabéns que ele tem um apoio à arte em Ananindeua. Então tem tudo isso, a gente está se adaptando, né? A gente continua ali, a gente não sumiu. A arte, gente, não tem como acabar a arte. Não vai acabar. Então é isso, a gente se adapta. Então tudo isso veio, a arte está se adaptando e mais uma coisa que é muito importante, a política, ela está se adaptando. O que vai ser da política a gente não sabe, assim, de fato. Como é que vai ser a eleição 2020? A gente não sabe, mas a gente quer participar. Então vamos ter cuidado, sim, com as notícias erradas, entendeu? Porque elas vão vir de propósito, vêm de propósito. Então, a gente tem que estar alerta a isso. Vamos pesquisar um pouquinho mais, como eu já disse mais uma vez. Os mínimos detalhes estão a verdade. Só isso. Muito obrigado, nosso blogueiro, Diego, Feliz. Muito bom a iniciativa da live. Gostaria de dizer que eu já anotei aqui na minha agenda, né? Próxima sexta-feira, vamos estar ligadinhos acompanhando. Então, peço isso a vocês também, que é super importante a gente ver esses projetos, né? Foram realizados, não foram? Então, é importante a gente acompanhar, é importante nós, como povo brasileiro, como povo paraense, né? Ananindeuense, acompanhar, saber o que está acontecendo, não ficar a par. Nós devemos também nos envolver na política, para que a gente possa saber falar, para que a gente possa cobrar. Não adianta a gente só cobrar e não saber nem o que a gente está cobrando, nem saber nem como é que está o projeto. Então, é importante a gente cobrar sim, mas é importante a gente procurar entender. Então, minhas considerações finais, realmente eu queria falar sobre essa questão de que você se informe. Não acredite nas fake news, muito cuidado. E agradeço ao companheiro Pedro, né, por este convite para mim. Foi muito importante. Adorei participar aqui da live, juntamente com o companheiro Diego. De verdade, agradeço. Suas considerações finais, João? Achei
Achei o botão aqui. Que nervoso. Bom, eu quero agradecer, né, Pedro, primeiramente, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre nosso trabalho, nossa vida, né, que é o que a gente está compartilhando aqui, e somando mais com todo esse conteúdo que tu tem. Acredito que com as lives estão vindo, cada tema, está sendo importante para quem quer se informar, né? Quero agradecer também todo mundo que está participando, que estão mandando comentários, que estão compartilhando, isso é muito importante. E mais uma coisa eu quero dizer que, para mim, com uma opinião minha, desabafo, sobre pesquisar, né? A verdadeira história. Assim, me falaram uma vez que para votar, quando começa com a política, a gente começa votando em quem a gente conhece e pesquisar. Para mim, logo no começo, quando eu me interessei realmente por política e acordei, foi quando me falaram assim, olha, tu vai votar e tu vai saber de verdade quem é o teu candidato. E para mim, assim, foi uma luz e conhecer Pedro Soares, né, o trabalho que ele fez como vereador, e para mim eu votei, foi meu voto, um dos primeiros votos para vereador, e consciente de fato, porque eu pesquisei a vida dele, hoje, por isso que eu sou blogueiro, hoje que eu pesquiso as coisas, sabe? E eu vi que realmente ele não é só um carinha de profeito, eu vi que ele realmente está interessado por fazer algo bom por Ananindeua. Então eu tenho certo, acho que todos já sabem disso, Pedro, meu apoio. E é isso, então vamos pesquisar, gente. Eu estou dando isso como exemplo, porque realmente, para mim foi fácil votar no Pedro, porque eu vi realmente o que ele é um cara transparente, e que é isso, o serviço dele. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado. Queria dar uma palavrinha aqui antes de terminar. Gostaria de motivá-los a continuarem a nos assistir, né? Digo a nos, porque esse programa é debate entre companheiros, então é super importante para você, porque aqui nós não traremos mentiras, nós traremos literalmente a verdade, traremos para que você se informe. Então, muito obrigada também a cada um que está participando, comentando, compartilhando. E compartilhem mesmo para que as pessoas possam receber, porque quanto mais compartilhamentos nós tivermos, mais pessoas ficarão informadas. Então, isso é super importante. Muito obrigada a cada um que está participando conosco. Muito obrigado, Diego. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Muito obrigado, Aline. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Você que está nos acompanhando aí, toda sexta, aqui, 19 horas, nós temos um debate. 30 minutos de conversa. Mas a gente passa um pouquinho hoje, nós estamos com 42 minutos. Mas como demorou um pouquinho mais, vocês vão nos permitir hoje abusar um pouquinho. Obrigado ao Carlos Miranda, ao Cadu, ele está dizendo assim, olha, o Pedro Soares já tem meu voto. Obrigado, viu, Cadu? Obrigado mesmo aí pelo teu apoio, pela tua confiança. Obrigado, Diego. Obrigado, Aline. A você que nos acompanhou até agora, vai aí embaixo, compartilha. Divide com mais alguém. Esse programa ele vai ficar aqui no ar, assim como os nossos outros dois estão lá. E você compartilhando, mais pessoas vão nos acompanhar, tá bom? Muito obrigado. Minha gratidão a todos que mandaram mensagem, a quem escreveu. Minha gratidão aos nossos convidados que estão aqui conosco. Minha gratidão às pessoas que têm mandado as críticas pelo meu WhatsApp. Olha, 8831 2593. 8831 2593. A Aline, ela esteve acompanhando alguém aí que nos bastidores faz a produção, nos ajuda a aparecer aqui nessa telinha dividida. Aline, é a tua parte fazer o agradecimento aí, tá bom? Compartilha, passa para alguém, conversa com alguém sobre o programa, manda pergunta, 8831 2593. É o mesmo telefone que eu uso nos últimos alguns anos, não vou dizer quantos anos, porque não vão achar que eu tenho mais de 18, mas já tenho esse telefone há bastante tempo. Quem tiver o número pode mandar, não troco de número. Quando eu for prefeito de Ananindeua, eu ainda vou usar esse mesmo número, vocês ainda vão me achar por aí. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, coletivo aí, que Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um também. Até domingo no nosso extraordinário de eleição. Tá? Só seguir. Pronto, só seguir. Segue a gente, segue a gente no Instagram. Dá moral lá pra gente. Aline, jornalista, SH. Tim Peniche.